Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Dias, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho aqui do Gran Curso Online. E a gente começa agora o nosso curso de Direito do Trabalho, justamente. A gente vai pegar o seu edital agora e vai trabalhar esse edital para que você, ao final, consiga ser aprovado, que você gabarite todas as questões de Direito do Trabalho. E a gente vai começar falando de fontes, ou seja, de onde nasce, de onde vem, de onde surge o Direito do Trabalho. E essas fontes, elas são de extrema relevância para a sua prova, porque as bancas costumam cobrar de vocês, senhores, especificamente, a classificação e exemplo de cada uma dessas classificações. Essa fonte, ela pode ser formal, ela pode ser material, e a fonte formal, ela ainda pode ser autônoma ou ela pode ser heterônoma. Então, a partir disso, a gente vai fazer o nosso esqueminha aqui para você saber o que é uma fonte formal, o que é uma fonte material. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no material, por favor? Então, vamos lá, vamos construir aqui. Então, vamos colocar aqui, canetinha preta, primeiro, fontes, de onde nasce, de onde vem, de onde surge o direito do trabalho. Essas fontes, elas podem ser fontes formais, então nós temos a fonte formal e nós temos a fonte material. Essa fonte formal, ela ainda pode ser classificada ainda em fonte formal autônoma e ela pode ser uma fonte formal heterônoma. Certo? O que é uma fonte formal? Fonte formal é a exteriorização do direito. Exteriorização do direito. É o meio pelo qual o direito se exterioriza. Então, a partir de agora, você já sabe que uma fonte formal nada mais é do que a exteriorização do direito. E essa fonte ainda pode ser autônoma ou ela pode ser heterônoma. Quando que eu tenho uma fonte autônoma e quando que ela é heterônoma? Ela é autônoma, senhores, porque ela foi elaborada pelos destinatários, pelos seus próprios destinatários. Então, eu tenho agora uma fonte formal autônoma porque ela foi elaborada pelos próprios destinatários. E por que ela é heterônoma? Porque ela é de origem estatal. Ou seja, ela provém do Estado. Então, fonte formal autônoma é porque ela foi elaborada pelos próprios destinatários. Ela é heterônoma porque ela provém do Estado, ela é de origem estatal. Já a fonte material é o momento pré-jurídico, é o momento que antecede a criação da norma, por isso que a gente chama de momento pré-jurídico. Vamos ver aqui os exemplos de fontes formais autônomas. Então, vamos colocar aqui, ó. Autônoma. Quais são os exemplos de fontes formais autônomas? Convenção coletiva, acordo coletivo, nós ainda temos os usos e costumes. Usos e costumes. Certo? Então, esses são exemplos de fontes formais autônomas. E nós ainda temos as fontes formais heterônomas. Vamos colocar aqui. Fonte formal heterônoma, nós temos a Constituição Federal, nós temos os tratados e convenções internacionais, nós temos as emendas constitucionais, nós temos as medidas provisórias, nós temos as leis, nós temos os decretos, portarias e regulamentos, e nós ainda temos a sentença normativa. Então, se você verificar, todas essas fontes, senhores, elas são o quê? São de origem estatal, por isso que elas são chamadas de fontes formais heterônomas, certo? E ainda você já viu a fonte formal autônoma, em que eu tenho a elaboração pelos próprios destinatários. Quem são os destinatários da norma, senhores? Empregado e empregador. Aproveitando isso daqui, vamos colocar aqui de vermelho para você não se esquecer. A pergunta que se faz é: existe ou não existe hierarquia entre essas normas?
Para o direito do trabalho, senhores, não existe hierarquia entre essas normas. Por quê? Porque neste caso, nós vamos utilizar a norma mais favorável. Certo? Então, diante do caso concreto, se eu tiver mais de uma norma aplicável àquele caso, eu vou aplicar a norma que for mais favorável ao empregado, independentemente da sua hierarquia, independentemente onde ela esteja na escala hierárquica, a gente aplica o princípio da norma mais favorável e a gente vai falar já já sobre ele. Então, fonte formal, ela pode ser autônoma ou heterônoma, e a fonte material, você já viu que é o momento que antecede a criação da norma, e nós temos diversos fatores que levam a essa criação da norma. Esses fatores podem ser sociais, eles podem ser econômicos, políticos, jurídicos, históricos e assim vai, certo? Então nós temos aqui diversos fatores e esses fatores fazem com que essa norma seja criada posteriormente, por isso que são chamados de fontes materiais, uma vez que antecedem a criação dessa norma. Exemplo também que nós temos aqui no direito do trabalho, nada mais é do que a greve. A greve é uma fonte material. A greve, ela antecede a criação da norma e faz com que essa norma seja criada posteriormente. Beleza? Então preste bastante atenção e tenha bastante cuidado justamente para que na hora da sua prova, se ele perguntar para você exemplos de fontes formais autônomas, fontes formais heterônomas, você já tem esses exemplos na sua cabeça. Fonte formal, exteriorização do direito, é o meio pelo qual o direito se exterioriza. Ela pode ser autônoma porque ela vai ser elaborada pelos próprios destinatários. Ela é heterônoma porque ela agora está vindo de uma origem estatal, ela provém do Estado. A fonte, ela é material porque ela antecede a criação da norma e nós vimos diversos fatores que levam à criação daquela norma, por isso que são fontes materiais. Beleza? Certo? Então não é isso daqui. Beleza? Então a gente vai falar agora de princípios, senhores. Justamente quando a gente fala de princípio, a gente precisa saber qual é a função deste princípio, para que servem estes princípios. Vamos anotar aqui as funções dos princípios? De olho aqui no material, por favor. Então, falando dos princípios, então vamos colocar aqui número 2. Nós temos as funções. Nós temos a função interpretativa. Além da função interpretativa, nós temos a função inspiradora. Alguns chamam de informadora. E nós temos ainda a função integrativa. Então, senhores, para que servem os princípios? Primeiro, ele tem a função interpretativa. Eles ajudam, senhores, na interpretação da norma. Então, quando for feita a interpretação de uma norma, os princípios auxiliam nessa interpretação. Os princípios ainda têm a função inspiradora, uma vez que eles inspiram o legislador na hora de criar a norma. Então, por isso que ela é chamada de informadora. Ela inspira, ela informa o legislador na elaboração, na criação da norma. E ela ainda tem a função integrativa. Nos casos, senhores, de omissão ou lacuna, o juiz não pode deixar de sentenciar, alegando lacuna ou omissão ou obscuridade na legislação. Neste caso, os princípios, eles têm a função integrativa, que é a integração normativa. Então, no artigo 8º, nós temos a integração normativa. Beleza? Certo? Então vamos para o nosso primeiro princípio. O nosso primeiro princípio, senhores, é o famoso princípio da proteção. Quando a gente fala de princípio da proteção, você sempre vai levar em consideração o seguinte: eu tenho a figura do empregado e eu tenho a figura do empregador.
Entre o empregado e o empregador existe uma desigualdade socioeconômica. Então, o empregado vai ser chamado de hipossuficiente. O empregado é a parte economicamente fraca. E por ele ser a parte economicamente fraca, agora nós temos o princípio da proteção, que nada mais é do que a espinha dorsal do direito do trabalho, em que ele estabelece uma superioridade jurídica a essa parte mais fraca. Superioridade jurídica. Então, o objetivo nada mais é do que proteger essa parte economicamente fraca, que é chamado de hipossuficiente. Então, por causa disso, senhores, nós temos a legislação agora trazendo essa superioridade jurídica para essa parte economicamente fraca, este empregado hipossuficiente, certo? Acontece que esse princípio da proteção, ele vai se desmembrar em outros 3 princípios. Então, vamos anotar? O princípio da proteção, ele se desmembra em outros 3 princípios. Nós temos o princípio da condição mais benéfica. Nós temos ainda o princípio da norma mais favorável. E nós temos ainda o princípio do indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Então depende do autor e da banca que você pegar, certo? Então o que eu quero com o princípio da proteção? Dar a essa parte economicamente fraca uma superioridade jurídica, já que existe essa desigualdade socioeconômica. E essa subdivisão, nós temos o princípio da condição mais benéfica, que toda condição que for mais benéfica ao empregado, via de regra, ela vai aderir ao contrato de trabalho e ela não pode ser retirada posteriormente. Então, o que estabelece o princípio da condição mais benéfica? Que qualquer condição que for mais benéfica ao empregado, levando em consideração que eu tenho por objetivo agora proteger, resguardar que essa pessoa tenha os seus direitos efetivados, eu não vou poder retirar posteriormente. Mas é óbvio que com a reforma trabalhista nós tivemos uma flexibilização, uma relativização deste princípio. Mas ainda assim, este princípio ele é de grande relevância, até por causa da súmula 51 do TST. E o que diz a súmula 51 do TST? Que se dentro de uma empresa eu tiver um regulamento empresarial, e se esse regulamento empresarial ele for alterado ou revogado, essa alteração ou revogação somente será aplicada para os novos empregados. Então, com base na súmula 51 do TST, o regulamento empresarial que for revogado ou que for alterado, essa revogação ou alteração somente para os novos empregados. Vamos colocar aqui um exemplo que você vai entender o que eu estou te falando? De olho no material, por favor. Olha lá. Então, vamos ver aqui, ó. Imagina que uma empregada tenha sido contratada no ano de 2016. E existe um regulamento da empresa concedendo um plano de saúde. E esse plano de saúde, ele concede quarto para todos os empregados. Acontece que em 2018, esse regulamento empresarial ele foi alterado, continua com o plano de saúde, mas os empregados agora irão para a enfermaria. Em 2018, esse empregado foi contratado e ele precisou ser internado. E, obviamente, que ele agora foi internado na enfermaria, mas só que ele ajuizou uma ação pedindo para que ele fosse internado no quarto, justamente porque alguns de seus colegas tinham direito ao quarto e ele não. E eu te pergunto, esse empregado que foi contratado em 2018 tem ou não direito ao quarto? Neste caso, mais uma vez, é só você olhar a súmula 51 do TST. O que eu disse para você? Que se esse regulamento ele for revogado ou se ele for alterado, essa revogação e essa alteração somente se aplica para os novos empregados.
Quando ele entrou, esse regulamento já havia sido alterado, revogado, certo? Então agora eu tenho uma enfermaria para todos aqueles empregados que foram contratados em 2018. Essa empregada que já estava trabalhando na empresa em 2018, obviamente ela continua no quarto, por quê? Por causa do princípio da condição mais benéfica. Toda condição que for mais benéfica ao empregado, via de regra, ela adere ao contrato de trabalho e ela não pode ser retirada posteriormente, certo? Esse é o princípio da condição mais benéfica. Nós temos ainda o segundo princípio, que é o princípio da norma mais favorável. O que quer dizer o princípio da norma mais favorável, senhores? Que se no caso concreto eu tiver mais de uma norma a ser aplicável àquele caso, eu preciso saber qual delas será aplicada e a sua resposta será a norma mais favorável ao empregado, uma vez que o meu objetivo, mais uma vez, é o quê? Proteger, resguardar essa parte economicamente fraca. Mas eu preciso saber como que eu vou escolher qual delas é a mais favorável. E por causa disso, nós temos duas teorias que você precisa ficar atento. Vamos dar uma olhada nelas? De olho aqui no material, por favor. Então, olha aqui, ó. Quando eu vou escolher qual delas é a mais favorável, eu preciso verificar uma teoria, que é a teoria da acumulação. E nessa teoria da acumulação, se eu tenho duas normas aplicáveis ao caso concreto, para essa teoria, todas elas serão aplicadas. As duas normas serão aplicadas. Mas o que eu vou fazer com essas duas normas? Eu vou pegar somente a parte favorável ao empregado e vou desprezar o restante. Então, na prática, as duas normas serão aplicáveis ao caso concreto. O próprio nome já diz que eu vou cumular e eu vou retirar de cada uma delas somente o que for favorável. O que não for favorável, eu vou desprezar. Eu não vou aplicar, certo? Então, a teoria da acumulação, eu aplico as duas normas, retirando de cada uma delas somente a parte favorável. Beleza? A segunda teoria é chamada de teoria do conglobamento. Para a teoria do conglobamento, se eu tiver duas normas aplicáveis ao caso concreto, eu não vou aplicar as duas. Eu vou aplicar aquela que no conjunto, que na totalidade, for a mais favorável ao empregado, que no nosso caso é essa daqui. Então, para a teoria do conglobamento, eu não aplico todas elas, eu aplico somente uma, aqui no conjunto, aqui na totalidade, for a mais favorável ao empregado. Beleza? Então, essa é a teoria utilizada pelo Brasil, senhores, teoria do conglobamento. Mas fique atento, porque nós temos uma terceira teoria que é chamada teoria do conglobamento mitigado. E o que é essa teoria do conglobamento mitigado? Que eu vou aplicar todas aquelas normas, mas eu aplico por instituto, por matérias, certo? É o que está previsto na Lei 7.064. Então, quando eu falo de teoria do conglobamento mitigado, é porque aquelas normas eu aplico as duas. Então, ela é bem parecida com a acumulação. Lembra que na acumulação eu aplico todas elas, mas eu só vou retirar a parte favorável? Já na teoria do conglobamento mitigado, eu também vou aplicar as duas, mas eu aplico por instituto. O instituto das férias desse é mais favorável, o outro do 13º. As horas extras desse é mais favorável, o adicional noturno desse é mais favorável. Então, por matéria, por instituto, eu posso pegar de cada um deles. Essa é a teoria do conglobamento mitigado, beleza? Então fique atento que na prova pode perguntar para você teoria da acumulação ou teoria do conglobamento, ou ainda aparecer a teoria do conglobamento mitigado, que se aplica por matéria, por institutos, certo?
E o último princípio da subdivisão do princípio da proteção é o princípio do indúbio pro operário, ou seja, na dúvida, a favor do empregado. Mas se houver dúvida onde? Se houver dúvida na interpretação de uma norma de direito material, senhores, o juiz deverá interpretá-la de forma que favoreça ao empregado. Nós estamos falando do princípio da proteção, em que eu vou resguardar os direitos da parte economicamente fraca, que é o vulnerável, que é o hipossuficiente. Por isso que nós temos o princípio do indúbio pro operário. Na dúvida, na hora de interpretar uma norma de direito material, você agora vai interpretar de forma que favoreça o empregado. Lembre-se que essa regra, que este princípio, não se aplica ao direito processual, até porque no direito processual nós temos regra específica, certo? Volte aqui no slide, por favor. Então, olha aqui, vamos voltar lá no princípio da proteção. Nós temos aqui o princípio da proteção, em que nós temos especificamente a subdivisão, princípio da condição mais benéfica, da norma mais favorável e do indúbio pro operário. Eu ainda disse para você que esse princípio do indúbio pro operário pode ser chamado de princípio do indúbio pro mísero, beleza? Então este é o primeiro princípio. Nós temos um segundo princípio, senhores, que é chamado de princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego. Você sabe, de emprego, que nós temos a relação de trabalho e nós temos a relação de emprego. A relação de trabalho, ela é gênero, e dentro desse gênero eu tenho uma outra espécie que é chamada relação de emprego. Então vamos anotar isso daqui porque as provas costumam cobrar bastante. Relação de trabalho é gênero e relação de emprego é espécie. Só tem relação de emprego se o seu trabalho for um trabalho subordinado. E nós vamos ver, senhores, daqui a pouco, quais são as características dessa relação de emprego. E uma das características dessa relação de emprego é a continuidade. Essa relação de emprego, senhores, ela é contínua, ou seja, esse empregado ele é contratado para prestar serviço de forma contínua, de forma não eventual, de forma habitual. Alguns doutrinadores costumam trazer a diferença entre continuidade e habitualidade, mas que para fins de prova, senhores, prova objetiva em especial, isso daí pouco importa. Até porque pode aparecer para você na prova não eventualidade, continuidade ou habitualidade. Então, a relação de emprego ela recebe uma característica que é a continuidade, em que esse empregado vai prestar serviços de forma contínua a um empregador. O próprio conceito de empregado, lá no artigo 3º da CLT, vem dizendo que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço a empregador de forma não eventual. Ou seja, ele vai prestar serviços de forma contínua, ele não vai prestar serviço de forma esporádica, uma vez ou outra, certo? Então, por isso, do princípio da continuidade da relação de emprego. E quando a gente fala da continuidade da relação de emprego, você precisa conhecer a súmula 212 do TST, que também é bastante cobrada nas provas de direito do trabalho. A súmula 212 do TST, senhores, diz o seguinte: que quando o empregador negar o despedimento ou a prestação do serviço, o ônus da prova agora é do empregador. Então o empregado ajuizou uma ação dizendo que foi mandado embora, que ele foi dispensado. O empregador nega a prestação do serviço e o despedimento. Ele não trabalhou para mim, eu não mandei embora, eu não dispensei. Esse ônus agora é do empregador. E por que este ônus é do empregador? Súmula 212. Porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, pelo princípio da continuidade da relação de emprego, neste caso o ônus da prova é do empregador, uma vez que constitui presunção favorável ao empregado. Certo? Volte aqui no material para você anotar então. Então, além disso, você precisa conhecer a súmula 212 do TST.
certo? Princípio da continuidade da relação de emprego. Outro princípio também de extrema relevância que você precisa saber é o princípio da primazia da realidade. O que estabelece o princípio da primazia da realidade, senhores? Neste princípio, a realidade, ela se sobrepõe à forma. Ou seja, no direito do trabalho, senhores, prevalece o que realmente acontecia na prática, independentemente de uma forma. Então, diversas ações na Justiça do Trabalho, nós temos como fundamentação de alguns pedidos que são julgados procedentes no princípio da primazia da realidade, em que a realidade tem privilégio, em que a realidade, na prática, ela prevalece, em que essa realidade, ela tem presunção, ou seja, desde que esses fatos realmente sejam provados, vai prevalecer o que realmente ficou provado. Imagina a hipótese de um empregado que trabalhava todo dia de 8 às 18. Acontece que ele nunca saía às 18 horas, ele sempre saía às 20 horas. Ele sempre fazia 2 horas extras todo dia. Acontece que na folha de ponto ele não assinava às 20 horas, ele sempre assinava às 18 horas. Quando ele saiu da empresa, ele ajuizou uma ação pedindo horas extras, dizendo que ele fazia 2 horas extras por dia. O empregador agora vai lá, pega a folha de ponto e mostra, fala, excelência, tá aqui, ó, na folha de ponto ele saía todo dia às 18 horas. Ele nunca fez 2 horas. E eu te pergunto, o que vai prevalecer agora? O que realmente acontecia na prática ou aquele papel escrito, aquela folha de ponto? Na prática, senhores, princípio da primazia da realidade. Prevalece o que realmente acontecia na prática, independentemente de uma forma. Então, se ele provar que realmente fazia 2 horas extras todo dia, com certeza o pedido dele será julgado procedente. Outro exemplo, aquele empregador que anota na carteira R$1.000, mas ele paga por fora R$2.000. Qual é o valor real do salário dele? R$3.000. Por quê? Porque na carteira tem R$1.000, mas paga por fora R$2.000. Neste caso específico, o que eu devo observar? O que realmente acontecia na prática, independentemente de uma forma, independentemente do que esteja escrito naquela carteira de trabalho. Até porque as anotações na carteira de trabalho, elas geram presunção relativa, elas não têm presunção absoluta, certo? Então, cuidado com o princípio da primazia da realidade, em que prevalece o que realmente acontecia na prática, independentemente de uma forma. Beleza? Volte aqui no material, por favor. Além disso, além do princípio da primazia da realidade, nós temos um outro princípio, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Neste ponto, senhores, a gente precisa conhecer o artigo 468 da CLT e a gente vai falar dele já no próximo bloco. Até daqui a pouco.